subir, né? Vai que. Com certeza. Então, só para quem está entrando agora, que não está entendendo nada, entender, a gente fez uma enquete no story da gente, né? Perguntando se nessa quarentena vocês engordaram ou perderam peso. Boa noite, Laís. Gente, deixa eu só ver, porque tem uma outra Laís, tá? Deixa eu ver quem está online, só para dar boa noite. Saudades também. Boa noite, Laís, David, Tainá, Vandi, Pati. Tá, a gente fez uma enquete sobre se vocês ganharam ou perderam peso durante a quarentena. E na minha enquete, cerca de 86% das pessoas engordaram nessa quarentena. Veja a realidade da coisa. E quantas pessoas, quantos por cento no teu, Laís? No meu deu 62% que havia engordado nessa quarentena. 62%. O meu ainda foi mais tenso, né? Então, olha, eita, tá entrando o pessoal da escola também, ó. Gente, para quem não conhece Laís, deixa eu apresentar. Laís é minha nutri. Ela é professora também, tá? Minha gêmea, até na roupa a gente coincidiu sem querer. E hoje eu quis trazer uma live, primeira live que eu faço no meu Instagram pessoal. E eu resolvi falar sobre esse tema, já que a nossa Nutri tá aqui. E aqui, ó, já tem gente dizendo que emagreceu na quarentena. Foram poucas pessoas que conseguiram esta proeza durante a quarentena, mas a gente quis trazer esse assunto. E o tema da live de hoje é: quando não há o que fazer, a saída é comer. Eu queria, inclusive, fixar esse comentário, mas eu não consigo fazer isso. Se alguém souber fazer, é o seguinte: quando não há o que fazer, a saída é comer, aí fixa esse tema aí, por favor. Eita, Aline! E aqui a gente já tem gente se denunciando, que continua fazendo pizza. E Dani disse que já foi acompanhada por uma Nutri, por isso que ela perdeu peso. Arrasou. Aí tá certo. Mas isso desde o início da quarentena, Dani? Aí deixa o pessoal responder aí. Então, enquanto o pessoal está entrando, Laís. Entrando, se vocês aumentaram, ganharam aqueles quilinhos extras ou vocês perderam aqueles quilinhos extras nessa quarentena, nesse momento que está todo mundo em isolamento social. Comenta aí embaixo. Qual foi o resultado de vocês antes da quarentena para hoje? Como é que está a balança? Está gritando ou está tudo tranquilo? Tem gente que tem balança em casa e se pesa todo dia. Tem gente que percebe pela roupa, né? Ó, a Laís diz que não para de comer hambúrguer. Penso. Laís. Não resiste a uma pizza. Vivi! Boa noite. Gente, minha chefe tá na live. Aumentou o nível aqui de responsabilidade. Verdade. Kaline, não sei quem é essa. Eu ganhei muito. É muita pizza e yakisoba. Ainda comendo muita pizza. David disse que antes tinha 62 e agora tá com 66. Nossa! Então, para quem chegou agora, para quem sintonizou agora na nossa live, a gente tá perguntando se vocês engordaram ou emagreceram durante essa quarentena. Enquanto isso, boa noite, Vivi. Boa noite. Você, Laís, qual foi o seu resultado nessa quarentena? Vamos jogar essa bomba aí para nós. O que será que a Nutri, como é que será que a Nutri ficou? Nessa quarentena, gente, eu engordei também. Engordei 1 quilo. Mas 1 quilo, muito bem ganho, né? Maravilhosamente. E eu permaneci na mesma. Eu fico oscilando, mas sempre continuo naquele padrão. Então, uma coisa que a gente percebeu nessa enquete foi que as pessoas que disseram que engordaram são pessoas que já tinham um perfil já, né? Como eu posso dizer, de sobrepeso ou que já tem problemas com tendências a engordar. Não sei se você reparou isso.
Sim, sim. No meu, antes estava 50%. Nossa, 50% perderam, né? Perderam peso, comentaram que havia perdido peso. E aí, quando eu fui analisar quem ganhou e quem perdeu, eu percebi que 99% das pessoas que perderam peso ou já tinham o biotipo já magro, já eram pessoas magras, né? Ou pessoas que estavam já em processo de plano alimentar, já estavam com alguma dieta, algum processo de reeducação alimentar. Então, eu percebi que quem não está nesse perfil, de já uma pessoa que já é magra, já está dentro de um peso ou adequado, ou até mesmo abaixo, ou não está dentro de um processo de reeducação alimentar, a maioria ganhou peso. E aí a gente entra na questão, o porquê, né? A gente pode ter até uma leve dedução, porque as pessoas na quarentena estão mais ociosas, né? Não estão se movimentando. Logo de início, no lockdown, a gente não tinha para onde ir, era em casa mesmo. Então, só as pessoas que tinham foco, as pessoas que ainda conseguiam se manter pela internet assistindo, né? Às vezes um personal fazendo exercício e reproduzir em casa, quem conseguiu adaptar pela criatividade os exercícios para dentro de casa, conseguiram ou manter ou colocar um objetivo de perder nesse período. E aí eu quero saber, da sua opinião, por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Nesse período, até hoje mesmo, né? Tava comentando com Milka, né? Tava conversando com uma amiga minha e ela perguntou o seguinte, ela veio assim, nessa quarentena, vocês não têm o que fazer, só nos resta comer, né? Não tem mais o que fazer. Tá todo mundo dentro de casa. Então, a única coisa que eu tenho para fazer para passar o tempo é comer. O belisco uma coisa aqui, de repente o almoço já pede uma sobremesa, aí depois da sobremesa já emenda com lanche, depois do lanche já emenda com outro petisco, e assim vai nesse ciclo. E como a gente não está mais parado, né? Tá mais dentro de casa, sem fazer um exercício, alguma atividade que possa queimar, né, aquele excesso, aquela quantidade de alimento, que às vezes a gente até come normalmente aquilo, mas está em atividade, né? Está indo para o trabalho, está subindo escada, está descendo, está pegando ônibus, metrô, e como foi tirado toda essa atividade, então só nos restou acumulando esse gasto, esse energia extra através da alimentação. Então, em vez de a gente gastar, o corpo só entende que tá na hora de acumular, né? Então, o corpo da gente pensa muito, muito no seguinte, feito nos primórdios. Fulano está comendo. Não entende que aquilo é extra ou mais ou não, se é rotina ou não. Ele vai entender o seguinte, se Milka precisa de 2.000 calorias ao longo do dia, para se manter a energia, para fazer sua atividade e tudo mais. Só que hoje ela comeu 2.500, que foi aquela pizza com borda de catupiry, que foi aquele bolo extra, que foi aquele pudim, aquela sobremesa. O corpo não vai entender que aquela foi uma sobremesa. Vai entender o seguinte, Milka, que é uma pessoa muito inteligente com o corpo dela, ela fez essa injeção dessa quantidade extra, porque lá na frente ela vai ter alguma privação. Então o cérebro faz o quê? Bora estocar em forma de energia. Aquelas 500 calorias extras que ela comeu, eu não vou desperdiçar. O corpo não desperdiça nada, minha gente. O que não for usado, ele transforma tudo em gordura, que é a maior reserva de energia. Então, como eu sempre digo, comer uma pizza uma vez, comer bolo uma vez perdida, se não faz parte da rotina, não faz ninguém engordar. Como também comer um prato de salada não vai fazer ninguém emagrecer. É verdade? Agora, a rotina, se todos os dias Milka está comendo aquela 500 calorias extra que não foi gasta, vai acumulando gordura, 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 e assim, ao longo do tempo, ao passar dos meses, das semanas, Milka vai estar com aquele pezinho extra que ela não queria. E justamente o pezinho extra fica onde? Naquela pochete, né? Que ninguém quer. Exatamente. É justamente ali, na barriguinha, na pochete, que você pode fazer exercício até várias vezes e muitas vezes ela resiste em sair. Mas aí, por quê? Né? Existe. Eu queria puxar uma pergunta aqui, mas acho que vai fugir um pouco da proposta. Mas eu queria saber, tá? Aqui a gente vai interagir entre a gente mesmo, se a questão do padrão psicológico pode influenciar nisso, ou vice-versa. A dieta ela pode influenciar na nossa saúde mental. É uma coisa que eu estava até observando e comentando recentemente,
e que vale ser dita? Depois tem a pergunta de David aqui embaixo. Certo. Sim, a pergunta foi essa. Depois a gente responde a de David e depois a de Daniele. Né? Essa pergunta que todo mundo quer saber, né? Porque tem gente que come, come e não engorda, e quando a gente deve saber, né? Mas antes, falando que Milka comentou, né? O que a gente se alimenta interfere no nosso psicológico, no nosso mental e vice-versa? E a resposta é, ó, sim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, se nesse período de quarentena, alguém aqui ficou ansioso, ou estressado, ou até mesmo depressivo, triste, né? Alguém passou por dessas mudanças, alterações de humor? Comenta aí embaixo se vocês passaram nesse período de quarentena, ansiedade, estresse, né? Tristeza, depressão, agonia. Alguém passou por esses... Vontade de morrer. Vontade de Porque morrer, os planos né? foram por água abaixo. Medo, né? Aquele medo, né? Que até paralisa. Então, todos esses sentimentos, né? Todas essas alterações de humor vai alterar toda a nossa estrutura, tanto emocional quanto o nosso corpo, né? A mente e o corpo estão interligados. Então, se a mente da gente não está bem, está com alguma alteração, o corpo vai sentir. Então, tem até doenças que são psicossomáticas, né? Então, são doenças que a pessoa tem algum estresse mental, mas acaba estourando no corpo. Às vezes a pessoa tem uma coceira, tem um processo de diarreia, o corpo já sinaliza, né? Então, nesse período de quarentena, que ficou todo mundo, o pessoal com medo de pegar coronavírus, com medo de algum ente querido falecer, com medo de perder o emprego, de como é que vai ficar a pós-pandemia. Ficou todo mundo enclausulado em casa, estressado com quem tem filho, com o filho gritando de um lado, marido do outro, e tem que limpar a casa, e tá sem aula para os meninos. Tá todo mundo em pânico e em estresse. E nisso a gente acaba o corpo pedindo o quê? O hormônio de cortisol, que é o hormônio quando a gente está estressado, em alerta, ele serve para a gente produzir, para a gente manter em alerta quando tem alguma coisa em perigo. E quando a gente está estressado, o nível de cortisol vai lá para cima. No que ele vai lá para cima, os outros hormônios vão dar a reduzida, que é justamente o corpo dizendo, olha, a gente precisa estar em alerta, em atenção máxima, porque está acontecendo alguma coisa, algum perigo, atenção plena. Só que aí, isso vai ser ao longo do dia, não um momento específico. E nisso, os níveis de hormônio de serotonina, de dopamina, que são os hormônios do bem-estar, da felicidade, que a gente fica mais relaxado, na melatonina que fica lá, vai ficar lá embaixo. A gente fica lá embaixo, aumenta cada vez mais aquela necessidade que a gente sente, né, de comer um doce, né? Ah, quero comer um chocolate, um docezinho. Então, acaba o corpo gritando, porque não é por causa do chocolate em si, é por causa do corpo que vai precisar de uma quantidade de açúcar, que o açúcar ele já causa uma dependência no nosso corpo, tanto quanto uma heroína. Então, imagina, o corpo da gente fica dependente fisiologicamente do açúcar. Então, quando a gente aumenta o nível de estresse, o corpo entende que quando a gente ingere açúcar, os receptores de açúcar da glicose que a gente tem no corpo vai promover aquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar. Então, no que aumenta o estresse lá embaixo, então a gente fica querendo doce, açúcar, e a gente acaba pegando, não somente em coisas doces, mas carboidratos simples, que a gente chama, que é aquele pãozinho branco, aquele bolo simples, aquele pizza, coisas gordurosas, então são mais palatáveis, mais saborosos. Então a gente vai querer comer esses alimentos que às vezes não faz parte da rotina, mas acaba nesse momento o corpo pedindo isso daí. E aí tem outras formas mais saudáveis da gente diminuir esse nível de estresse através dos alimentos, mas alimentos que são saudáveis para o nosso corpo, que vai oferecer o mesmo efeito de relaxamento, porém com menos agressividade, menos processo inflamatório que o açúcar causa no nosso organismo. E aí tem uma outra pergunta que é uma pergunta polêmica, né? Depois, eu vou primeiro para a de Dani, depois eu vou para a de David. Porque existem essas pessoas que comem e não engordam. Senti uma leve indireta? Senti. Sentimos, mas, né? Por que isso acontece? Oi, Dai tá aí presente também. Acho que tem, não somente Milka, tem a Lani também, que
come, come e não engorda, né? Que a gente chama do come, come, aquele mago de ruim, que todo mundo fala assim, né? Ah, fulano é mago de ruim, que come de tudo, mas não engorda, né? Então, a gente tem que analisar toda a rotina diária das pessoas. Então, além do metabolismo da gente, tem a rotina. Então, como é que eu já posso já emendar na resposta de David? Então, como eu sei que um corpo precisa de quantas calorias para gastar, né? Então, a gente vai ver pelo peso da pessoa, pela altura, pela idade, pelo sexo, se é feminino, se é masculino, não, e a rotina, a atividade diária dessa pessoa. Então, tudo isso vai definir quantas calorias a gente precisa consumir através dos alimentos. Então, por exemplo, alguém que tem uma rotina mais energética, uma rotina mais ativa, vai precisar de uma quantidade de calorias a mais do que uma pessoa que é mais sedentária, que fica mais em casa, que fica fazendo mais atividades só no computador, sentado. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha o dia inteiro em pé, subindo e descendo de escada, vai ter um gasto maior. Então, como é que funciona o ganho e a perca de peso? Então, se, por exemplo, fiz lá os cálculos, tudo direitinho, eu preciso de 2.000 calorias. Isso vai servir para qualquer pessoa, tanto magro quanto a pessoa que está acima do peso. Se eu preciso, por exemplo, de 2.000 calorias por dia, então meu organismo, quando eu estou dormindo, eu queimo caloria. Quando eu estou, né, só os músculos, os órgãos funcionando, precisa de uma certa energia que é através dessa caloria. Então, eu vou precisar sempre, diariamente, de uma quantidade X. Então, se eu preciso de 2.000 calorias por dia, e se através da minha alimentação, ao longo do meu dia todo, eu consumo 2.000 calorias, ao longo do tempo eu vou continuar no mesmo nível. Então, não vou perder peso. Por quê? Estou em equilíbrio. Eu preciso de 2.000 calorias e consumo 2.000 calorias. Agora, o que faz a pessoa emagrecer? Se eu preciso de 2.000 calorias e eu consumo, por exemplo, 1.500, 1.800 calorias, eu vou ficar com déficit de 200 calorias, por exemplo. Então, de hoje para amanhã, eu, de vez de 2.000, consumir 1.800, vou ficar um déficit de 200. No outro dia, continuo fazendo esse déficit calórico, então, eu vou emagrecendo ao longo do tempo. E para engordar é o inverso. Se eu preciso de 2.000 calorias e consumo 2.300, 2.500 hoje e amanhã e depois, esse excesso vai se somando, né? Então, vai se transformando em gordura. Então, vou ganhar mais gordura, aumentar meu peso. Então, faz com que a pessoa que é magra, geralmente a pessoa que é mais magra, de ruim, né, que a gente chama, mesmo comendo, tá comendo pizza, tá tomando refrigerante, comendo biscoito, geralmente tem um metabolismo muito acelerado, né, os órgãos, uma pessoa mais ativa. No que essa é uma pessoa mais ativa, né, no pensamento, em agir, em fazer as coisas no dia a dia, ela gasta muito mais caloria do que a outra pessoa. Fora as questões hormonais que podem até entrar em um processo mais de doença, mais patológico, se a pessoa tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo, mas aí já é outro detalhe. Patológico, né? Normal. Aí entra a questão também da hereditariedade, fator genético, no caso dessas pessoas que têm tendência a emagrecer. E aí as pessoas conhecendo, né, esta realidade, conhecendo a si mesmas, vão ter como trabalhar isso, né, com a realidade de eu tenho uma necessidade maior do que o que eu consumo, né? Então, teve uma pergunta aqui que foi relacionada ao sono. A alimentação, ela interfere no padrão do sono? Sim ou não? Sim, né? Foi até a pergunta de Daiane, né? O sono e vice-versa, né? Se eu me alimento mal, vai atrapalhar no meu processo de descanso, né? Que o sono é um processo de reparação, né? Então, todos aqueles pensamentos, a corrida do dia, tudo que foi registrado na mente, quando eu durmo, o processo do sono vai fazer aquela limpeza do que é útil, do que não é útil, aquela reparação, vai eliminar as toxinas, as coisas tóxicas ao longo do dia que a gente ou consumiu, pelo ambiente, né? Pelo ar que é contaminado. Então, a gente vai fazer aquela limpeza, aquele detox no corpo. Se a gente não está dormindo bem, então a gente vai ficar cada vez mais estressado. O nível de melatonina, que geralmente começa no final do dia, esse hormônio começa a aumentar, justamente para preparar a gente para começar a descansar. Olha, o corpo já está avisando, olha, à noite é o horário de a gente descansar. Então, aumenta o nível de melatonina,
e dá aquela vontade de sono, aquela moleza. Então, à noite a gente já fica mais light, mais tranquilo. Então, também a alimentação que você consumir nesse horário vai interferir. Se eu consumo um alimento que tenha muito açúcar, ou então muito carboidrato simples, ou muita gordura, então vai atrapalhar no meu sono. Vai liberar uma quantidade enorme de glicose no corpo, que aumenta o nível de insulina, vai ficar aquele alto e baixo, aquela guerra dentro da gente, e a gente vai ficar em estado de alerta, que o corpo vai entender, olha, é o horário de dormir, mas então, este ser humano está consumindo açúcar, então quer que a gente trabalhe, então bora trabalhar lá, então o corpo fica cada vez em alerta. Então, quando é mais noturno, a gente tem que fazer um alimento mais leve, mais tranquilo, para que a gente possa fazer uma boa digestão, já se preparar e não ser estimulantes, alimentos estimulantes, que são açúcares, cafeína, né, refrigerantes, chocolate, que são alimentos ricos em cafeína, que dá aquele estímulo para a gente ficar em alerta, né? Então, e se vocês dormem pouco, já tem vários estudos que comprovam que as pessoas que dormem pouco desenvolvem uma tendência a engordar. Então, as pessoas ganham mais peso, as pessoas engordam mais por dormir menos. Então, quem quer emagrecer, vai dormir, pessoal. Vai dormir. Agora, dormir no horário certo, tá? Noturno. Não ficar trocando. Deixa eu só falar com o Vilmara. Vilmara, obrigada. Muito obrigada. Ela elogiou meu óculos. Obrigada. Agora, eu vou entrar um pouquinho com a minha parte de enfermagem com relação ao sono, tá? A gente tá falando de nutrição aqui, mas tem uma coisa que tá acontecendo muito nessa quarentena, é o problema das pessoas conseguirem dormir. Tem muita gente que não está conseguindo dormir nessa quarentena, muito porque elas dizem, poxa, eu não gasto energia quase, aí de noite eu não tenho sono. Ou passa, sei lá, o dia praticamente na cama e na hora de dormir não sente sono. E aí entra a questão de como fazer essa pessoa dormir no horário certo. Aí eu vou entrar um pouco com higiene do sono. Vamos fazer aqui intercalado enfermagem e nutrição. Laís veio com a parte da alimentação, né? Que interfere sim no padrão do sono, né? E aí o que acontece? Se você quer estabelecer um horário para dormir, se você quer de fato dormir de noite, uma coisa que você tem que fazer se tem dificuldade é justamente não usar a cama para outras atividades sem ser dormir, né? Se você tem problemas para dormir, tá? E o que é que acontece? Outra questão que você pode fazer durante esse período que você quer programar para dormir é diminuir mais as luzes, tá? Porque, como ela falou, a melatonina é um hormônio produzido à noite justamente porque a escuridão, ela faz com que a gente produza ainda mais esse hormônio do sono. A gente não deve fazer no horário próximo ao horário de dormir exercício físico, que a gente já fica mais energético, fica mais ligado ainda, e a tendência é a gente não sentir sono. Não consumir alimentos energéticos, como ela falou, né? Café, chocolate, enfim, alimentos que ela acabou de referir, porque aí também não tem condições de sentir sono tomando algo energético. E simplesmente, se você está muito preocupado, está mexendo muito no celular, claro que você não vai sentir sono. Às vezes a gente tem um pensamento que fica martelando na cabeça antes de dormir. Algum projeto, cara, pessoas que são criativas têm muita dificuldade em dormir porque fica elaborando diversos projetos e planos do futuro e Verdade. Fica lá, né, antes de dormir, viajando. E o cérebro lá, ligadão. Uma das coisas que a gente recomenda para essas pessoas que têm dificuldade de dormir é pegar uma agenda ou um caderno e anotar o que está pensando ou registrar aquilo que ela pensou para não ter essa preocupação de, vou esquecer, tá? Então, você anota aquilo, você se sente mais confortável em saber que amanhã você vai se lembrar daquilo. Então, diminuir luz, não fazer exercício físico, registrar tudo que for necessário registrar, tá? E no horário de dormir, é horário de dormir. Então, tem gente que gosta de fazer aquele blackout total no quarto, fecha a janela, desliga tudo, inclusive até a luzinha do stand-byzinho, não sei como é que se chama aquilo, que fica da televisão, né? Às vezes fica aquela luzinha acesa dos aparelhos eletrônicos e todo mundo, quando faz isso, é batata, né? Porque a melatonina ela vai ser produzida durante esse período que está mais escurinho e a tendência é você conseguir relaxar.
na verdade. Exato. Então, olha aí, a audiência está aumentando, hein, gente? Pessoas E, podem perguntar com relação agora à nutrição. Uma coisa que eu vi que é interessante lá de a gente comentar. Eu estava no grupo do WhatsApp com as minhas amigas e tal. Não vou citar nomes para não expor, mas estavam falando sobre infecção e tal, e chegou num assunto onde uma delas comentou que a relação entre a microbiota do intestino e até relação com doenças mentais, com doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a depressão. E procurando mais a fundo, eu descobri que há, sim, uma relação entre o intestino e a saúde mental. Inclusive, tem gente que diz, você é o que você come, né? Ou que o intestino é o nosso segundo cérebro. E aí, inclusive, tem uma nova especialidade médica que está surgindo, que é de nutrição psiquiátrica, e eles evidenciam, né, pesquisadores já evidenciam que a microbiota ela tem muito a ver com a nossa saúde mental. A partir do momento que eu tenho uma desregulação, né, vamos dizer, uma irregularidade nessa microbiota, que a gente tem bactérias e fungos morando no nosso intestino. Quando essas bactérias boas, elas ficam em desequilíbrio, né, elas vão interferir na nosso sistema nervoso central através de uma barreira que a gente tem, que a gente chama de barreira hematoencefálica, que protege o nosso sistema nervoso de invasão de toxinas, né, de substâncias que podem causar danos, até mesmo medicações que façam alguma reação não desejada. Mas quando a gente tem o desequilíbrio dessa flora, que o pessoal chama de flora intestinal, mas nessa microbiota, a gente também deixa vulnerável o nosso sistema nervoso, gerando alguns problemas, como transtornos do humor, transtorno do sono. E aí eu quero saber, com relação, inclusive, à função intestinal de vocês, meus queridos. Não queria ser tão pessoal, tão delicada nesse assunto, mas como é que está funcionando o intestino de vocês? Conta para ti aqui, conta pra gente, só vai ficar entre a gente mesmo. Como é que está funcionando esse intestino? E ao mesmo tempo eu quero jogar para você, Laís. Tem realmente a ver o que a gente come com a nossa saúde mental? Completamente, né? Já dizia O pessoal tá... Hipócrates, né? Muito tempo antes, o pai da medicina, né? Antes da nutrição existir, ele já dizia que o nosso alimento é o nosso remédio e o nosso remédio é o nosso alimento, né? Então, o que a gente come, ele pode realmente interferir totalmente no nosso sistema, né? Não somente emocional, mas também o sistema imunológico. Então, a microbiota, né? A flora intestinal, né? Todo o nosso intestino, para explicar, é repleto de bactérias, tá certo? Então, nosso corpo tem mais bactérias do que célula, na verdade. E na parte do intestino é onde tem uma quantidade gigantesca de bactérias. Só que aí vivem tudo em equilíbrio. Tem as bactérias boas e tem as bactérias ruins. Deixa eu só falar um detalhe. O pessoal está comentando sobre a atividade intestinal. Você não está entendendo. As pessoas estão dizendo aqui, ó. Vão fazer o número 2. Como é? Fazem o número 2 2 vezes na semana. Teve outro que disse, é um intestino preguiçoso. Mas aí, continue. Então, ao trânsito intestinal, né, vai estar tudo relacionado com a microbiota também. A gente chama de disbiose, quando está em desequilíbrio. Ou seja, como é esse desequilíbrio? Quando há mais bactérias maléficas do que bactérias benéficas. Então, há uma quantidade maior de bactérias ruins do que as bactérias boas. Então, isso faz com que todo o nosso sistema comece a entrar em choque, né? Porque a gente não absorve a gente não absorve nutrientes suficiente. Então, do que a gente não absorve as vitaminas e minerais no intestino, então não adianta a gente estar suplementando. Tem outra gente que, não, mas eu tomo suplemento vitamínico. Mas aí o intestino está completamente desregulado e não vai absorver essas bactérias, né? Tem gente que disse que caga quanto? Caga mais duro do que... Duro tem algo a ver. Vou responder, Henrique. Como é que funciona a consistência, né? Então, sempre observe a quantidade e a consistência das fezes de vocês.
Isso daí está muito relacionado a como é que está o nosso intestino. Se nosso intestino vai bem, a gente vai ter saúde. Se tiver ruim, se tiver mal, pode ter certeza que vai ser uma porta de entrada para a gente desenvolver outras doenças também, principalmente doenças do sistema imunológico, tá? Então, por exemplo, o que é que eu tenho que fazer para ir mais vezes ao banheiro? Então, o ideal seria que você fizesse, as suas fezes fossem diárias, tá? No que é diário, tudo que entra precisa sair, né, minha gente? Então, se a gente botou comida na boca, ela vai ter que sair por algum lugar. De preferencialmente pelo ânus, porque a gente já absorveu tudo que tinha que absorver e jogou já o que não presta, tá? Então, como é que vai nessa frequência? Se a minha alimentação é muito rico em carboidratos refinados, simples, que é o pão, as massas, né, arroz, macarrão, essas massas simples, né, bolo e tudo mais, esses carboidratos, né, tem poucas fibras. No que tem poucas fibras, ele vai fazer com que aumente o bolo fecal e diminua o trânsito intestinal, né? Então, diminui, em vez de ele ser frequente, ele vai ficando mais preguiçoso, aquele intestino mais preguiçoso, mais lento, né? Então, o que a gente tem que fazer para que o nosso intestino comece a fluir melhor, né? Comece a eliminar com a frequência mais legal. A gente tem que se alimentar por exemplo, de fibras, alimentos ricos em fibras. Então, tem carboidratos que são bons, tá certo? Não são vilões, todos os carboidratos são ruins. Não, mas tem os carboidratos bons e tem os carboidratos que vai dificultar mais. Então, se eu comer mais fibras, então quais são os alimentos que têm mais fibra? As frutas, as verduras, os cereais integrais. Então, por exemplo, se for um arroz integral, um macarrão integral, né? Se for um pão integral. Por quê? A presença da fibra faz com que eu aumente o trânsito intestinal, faça com que o meu intestino comece a fluir melhor, ele vai fluir sem dificuldade, mas eu tenho que associar isso com a ingestão de água, porque uma das características da fibra também, ela absorve a água. Então, se eu consumo fibra, mas eu não bebo água, eu vou aumentar minha predisposição a ter uma prisão de ventre, porque vai absorver a água que tem no intestino. Em vez da mucosa, né, ajudar a eliminar as fezes, ele vai absorver a água dessa mucosa. Então, as fezes vão ficar lá tudo grudado na parede. Vê que maravilha. Dificultando, você tem que fazer cada vez mais força para sair. Pode desenvolver hemorroida, pode fazer com que o seu ânus vá para fora, né, e você tenha outros problemas também, físicos e estéticos até também. Então, beba mais água. Consuma alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, cereais, né? Oleaginosas, que é abacate, por exemplo, amendoim, castanha, tem uma gordura muito boa, então deixa as fezes mais macias, tá certo? Então vai ajudar você aí com a frequência legal pro banheiro e não deixar aquelas fezes ressecas, tá? Água, fibra e atividade física ajuda também. Então, por que a gente está falando nesse assunto? É interessante a gente falar da saúde do nosso intestino, porque está relacionado com a nossa imunidade. E o que a gente está passando é por uma pandemia, não é verdade? A gente está falando aqui de algo importante, inclusive, para a gente não estar tão vulnerável, né, às infecções que a gente está tão exposto, inclusive do vírus que atualmente está circulando, que é o corona, né, o Covid-19. Então, o intestino da gente estando saudável, a gente vai estar também tendo a imunidade também sendo regulada. Uma boa noite de sono também vai auxiliar também na nossa imunidade. Então, são fatores que associados fazem com que a gente esteja menos propenso, menos vulnerável às investidas dos vírus, das bactérias e dos fungos patógenos que estão por aí, né? Então, a gente quer muito uma receita milagrosa do que, o que é bom para evitar o coronavírus. Aí a gente vem logo com a questão medicamentosa, não, porque essa medicação, tal antibiótico, tal vermífugo. Então, vão surgindo várias propostas. Não, porque mel com não sei o que funciona. Mas, antes de tudo, a nossa alimentação já vai influenciar. Inclusive, a gente estava até comentando, eu e Laís, Edvânia, beijo para você, viu, linda? Maravilhosa. A gente estava comentando. Estão perguntando
se a gente combinou a roupa, o look. Foi sem querer querendo. Verdade. Mas sério, foi sem querer. A gente estava comentando que existe até um ditado popular que a mãe da gente, a avó da gente fala, né? Que se a gente tiver medo, aí é que a gente pega mesmo a doença, né? A gente estava comentando, inclusive, eu e Laís. E Laís, ela respondeu que, no fundo, não é que elas não estavam erradas. Faz sentido. Explique cientificamente, por favor, Laís. É exato, né? Beijo, Beré. Beijo. Eu vi agora. Eu acho que os nossos avós falam muito isso, né? Menino, para de ficar com medo disso, senão tu vai pegar a doença. Não precisa ficar com medo, não, senão tu vai pegar essa doença. Né? Então, a minha mãe sempre dizia que não era para ter medo, se não pega. Se tiver medo, pega. E eu pensava que, não, minha mãe, vê que coisa ilógica. Se eu tiver medo de uma doença, eu vou pegar. Espera aí, né? É mágica. É. E aí, só que ao longo dos anos depois, né, quando entrei nessa área, na área de nutrição, eu fui ver que tem a ver também. Os nossos pais, no fundo, estavam certos, né? Não sabiam o porquê, mas no fundo estavam certos. Por quê? Quando a gente fica com medo de, ou seja, pegar alguma doença ou medo de alguma coisa, né? A gente vai ficar com aquela tensão, né? Aquele estresse. Ah, não vou ficar perto de fulano, senão vou pegar catapora, vou pegar isso, vou pegar aquilo outro. Vou pegar, enfim, qualquer tipo de doença, a gente já fica já com aquele medo, né? Eita, não posso, senão vou ficar doente, vou adoecer. E no que a gente fica estressado, no que a gente fica, né, com aquele pânico de pegar determinada doença, o nosso cortisol, como eu já falei, vai lá para cima e nosso sistema imunológico vai lá para baixo, minha gente. Então, a gente pode fazer de tudo, mas se a mente da gente ficar estressado, ficar com medo de determinada doença ou determinada situação, o nosso sistema imunológico vai baixar a guarda. No que o nosso sistema imunológico baixa a guarda, qualquer vírus, qualquer bactéria que possa chegar, ele não vai estar fortalecido para poder combater. Né? Então, o sistema imunológico da gente é a nossa armadura, a nossa blindagem. Então, às vezes, a gente está em contato diariamente com vírus, com bactérias, com fungos, enfim, ao longo do nosso dia, só que a nossa imunidade consegue combater. Só que se a gente está estressado, está em pânico, está nervoso, a imunidade, tem muita gente que acaba adoecendo, ficando com alguma gripe, porque ficou preocupado com alguma coisa. Por quê? A gente abaixa a guarda da imunidade. E aí a gente acaba ficando suscetível a pegar. Se for gripe que está a doença do momento, a gente acaba pegando gripe. Se é catapora ou alguma outra coisa, a gente acaba diminuindo a imunidade e ficando mais suscetível a pegar essa doença que está mais em evidência, né? Então, uma coisa que a gente pode evidenciar isso é que a gente fala, a gente está em contato constantemente com vírus, fungo, bactéria, inclusive do nosso próprio corpo. Quando a gente está, muitas vezes, preocupado, seja com entrevista de emprego, seja com uma prova, seja com vestibular, com concurso, alguma coisa do tipo, o que acontece? Tem pessoas que desenvolvem alguns tipos de infecção que a gente considera como oportunistas, né? E que se aproveitam dessa situação da baixa da imunidade por conta do estresse. Tá aí as pessoas que têm, por exemplo, a candidíase ou a herpes que se manifesta, né? A gente tem algumas doenças que são psicossomáticas, que aí não estão relacionadas a agentes etiológicos, mas tem pessoas que apresentam hematomas, tem pessoas que apresentam gastrite, tem pessoas que apresentam úlceras mesmo, por estresse. Né? A gastrite nada mais é do que uma ferida, muitas vezes, que pode surgir no estômago, né? A gastrite é uma inflamação no estômago que pode gerar úlceras, né? Então, veja como o estresse está interligado, sim, com a vulnerabilidade de desenvolver doenças, não somente infecciosas. E uma coisa que eu queria até lembrar, comentar, né, sobre a microbiota da gente, sobre o nosso intestino, né, muito relacionada com, às vezes, muito quadros de depressão, né, de ansiedade. Então, hoje em dia, vários estudos já comprovam, né, que porque no nosso intestino ele é o maior produtor de hormônios. A gente pensava-se antes que era o nosso cérebro, que era o maior produtor de hormônios, de melatonina, produtor de hormônios de serotonina, mas não, é no intestino, pessoal. Então, o intestino é o que é o maior, tanto receptor e produtor.
Então, como para vocês verem como está ligado o cérebro, o eixo cérebro e intestino. Então, como se o nosso intestino está ruim, essa produção de serotonina, de melatonina, que são os hormônios, né, que vão trazer mais tranquilidade, mais bem-estar para a gente, mais felicidade, ele vai estar em defasagem. Então, se o nosso intestino estiver ruim, estiver mal, a produção vai ser cada vez menor e a pessoa vai ter uma tendência a ficar mais depressiva. Às vezes a pessoa não entende porque bate aquela melancolia, aquela tristeza. Ah, não sei por quê, tô triste. Ah, então quero sumir, quero desaparecer. Ah, eu quero morrer. Então começa a ver vários pensamentos, né, que a pessoa vai se decorrendo ao longo do dia, né, de tristeza, de melancolia, né, que ao longo do tempo, se isso não for cuidado, principalmente pelo intestino, né, como é que está a minha flora intestinal, né? Muitas vezes é algo que você se ajustar na mente, a pessoa nem precisa utilizar ansiolítico, nem nenhum remédio para depressão. Por quê? É a flora intestinal que precisa ser cuidada. É o intestino que precisa ser cuidado. Cuidando do intestino, eu vou ficar mais alegre, mais entusiasmada, vai sentir mais prazer durante a vida, ao longo do dia. Não vai se abater, né, pela rotina, né? Vai começar a ficar mais empolgado, se tem aquele gosto da vida, né? De poder viver, de aproveitar. Inclusive, existem psiquiatras que, inclusive, não só receitam a medicação para o tipo de transtorno do paciente, como também prescrevem probióticos, né? Hoje existe essa parte da nutrição psiquiátrica e hoje já tem essa observação, não é só a mente que pode estar sendo adoecida, como também o intestino, né? Então, a gente tem até aquela acho que eu já até assisti uma série que o personagem ele estava muito estressado o dia todo e ninguém entendia o porquê que ele estava estressado. E a gente, por que ele tá xingando todo mundo e tal? E no final da série, ele disse que foi, não, ele ficou super de boa porque ele foi no banheiro. Era tudo ele querendo fazer o número 2. E a gente até se acaba de rir, mas tem relação, né? O nível de estresse pode estar relacionado à tristeza, pode estar relacionado com o padrão intestinal, né? E a gente até... E se você lembrar da frase, assim, fulaninho tá enfesado, né? O que é uma pessoa que é enfesada, que tá estressada? Realmente, de fato, enfesado é porque está cheio de fezes. E quando a gente tá enfesado, tá cheio de fezes, a gente fica irritadíssimo, a gente fica estressado, agoniado, aquele mal-estar. Então, imagina, a pessoa que não tá indo no banheiro, meu filho, quer guerra com todo mundo, viu? Eu nunca mais vou falar a palavra enfesado do mesmo sentido que antes. Agora que eu aprendi, eu já sei o que significa. Ó, tem um comentário aqui, tá grande. A Bíblia mesmo fala que das entranhas como local de emoções. Ah, José apressou-se porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão e procurou onde chorar. E ele e entrou na câmara e chorou ali. Veja como, né, até a própria Bíblia ela fala, né, sobre essa parte científica que às vezes as pessoas não têm nem noção, né? Interessantíssimo. Teve até uma pergunta né, que ele fez, né? Se adicionar fibras na alimentação pode até ser ruim para o intestino, não é verdade? Se eu aumentar a fibra, mas eu não aumentar a ingestão de água, em vez de ajudar o intestino a soltar mais, eu vou fazer com que o intestino treine, porque ele vai absorver. A fibra, ele absorve muita água. Então, tem fibras solúveis e insolúveis, ela vai fazer com que a água que está no intestino vá para ela vai chupar essa água. No que ela chupa essa água do intestino, as fezes vão ficar mais secas, mais duras. Então, se eu estou acrescentando fibras na minha alimentação para ajudar o meu intestino a fluir, eu não ficar enfesada, eu tenho que beber água. Então, diariamente, eu tenho que estar ingerindo a quantidade boa de água para que possa, né, o trânsito intestinal fluir e eu liberar essas fezes. E Edivânia está perguntando se as doenças dermatológicas também têm relação com a desregularidade do intestino. Já há doenças que possam ser desencadeadas pelo processo de disbiose, né, que é esse desequilíbrio intestinal. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tem até uma verminose,
ascarídeos, né? Algumas verminoses que podem habitar no trato intestinal por causa de alguma contaminação através de um alimento, e às vezes você sente uma coceira na pele. Às vezes tem alguma inflamação na parte dermatológica. Então, às vezes você está com alguma verminose e não sabe. Muitas vezes a gente não faz exame de fezes com frequência, né? E é muito simples de desenvolver, porque uma alimentação contaminada com alguma larva, com algum ovo de alguma larva, a gente ingere principalmente alimento cru, como aquelas saladas de feira, né? De algum local que não tenha passado por um processo de higienização legal. Então, aquele sushi que a gente consome, né? Aquela comida crua, aquele peixinho cru que vem de um estabelecimento que não foi tão legal, pode vir contaminado, né? Saiu até uma reportagem recentemente que uma japonesa foi encontrada nela uma larva de 3,8 centímetros, uma lombriga de 3,8 centímetros, depois que ela comeu o sushi. Eu fiquei quase que eu infartei. Para com isso. Gente, para com isso. Tá? Mas aí foi lá no Japão, né? Quem gosta de sushi, tá certo? Veja o estabelecimento, tá? Se a higienização é correta, para vocês não estarem desenvolvendo aí uma lombriga que tá andando pelo seu corpo. Ó, tem uma pergunta aqui, já para você deixar o meu sushi em paz. Tassiana perguntou. Já ouvi dizer que comer laranja com bagaço faz bem para o intestino. Tá falando de intestino, vamos continuar falando de intestino que a galera gostou. Então, tem a ver comer laranja com bagaço? Tem, maravilha. Por quê? O bagaço é a fibra, é a casca, né? A parte branquinha, né? Não a casca amarga em si, tá? A gente descasca, o bagaço já é a parte de dentro, né? A parte mais branquinha. Então, isso daí tá riquíssimo em fibra. Então, essas fibras, né, que geralmente as fibras são as casquinhas, né, que tá dentro das frutas, ela ajuda justamente nesse trânsito intestinal, né, aumenta o bolo fecal e faz com que o intestino comece a se movimentar melhor. Então, comer laranja com bagaço é excelente para o intestino. Que existe uma grande polêmica. Alimentos que prendem, alimentos que soltam. As pessoas que estão conectando agora nos nossos canais, calma, que a gente está falando de coisa científica, tá? É a área da saúde. Então, falando de qualidade de vida e também da nossa saúde intestinal agora, com a nossa nutricionista. Então, quando o nosso intestino está bem, nossa imunidade está bem, nossa saúde mental, a gente viu que tem relação, está bem também. Então, tem gente que pergunta, tal alimento ele prende ou ele solta? E aí, eis a questão. Quais são os alimentos? E tem alimentos que soltam. Então, os alimentos que prendem, como eu falei, são já os carboidratos refinados. Então, o que são carboidratos refinados? Para a gente poder entender, né? Não é que todos os carboidratos não são vilões. Há carboidratos que são melhores que outros. Então, por exemplo, os carboidratos refinados são que passou por um processo já industrial de refinação. O carboidrato, ele vem da natureza, ele vem integral, da forma completa. Então, geralmente, o arroz vem com a casquinha, a fruta, a verdura vem como Deus criou, veio da maneira ideal para a gente. Mas a indústria vai facilitando a gente e vai tirando essa casca, vai polindo, porque às vezes fica um aspecto mais bonito. Por exemplo, um arroz integral, que é mais escurinho, tem um arroz branco, que é aquele todo polido, fica só o miolinho de dentro. Então, esse processo de refinação, o processo da farinha também, ele faz com que essa industrialização retire as fibras e deixa somente a parte mais central, que são as que são mais ricos nesses carboidratos mais refinados, né? Nesses carboidratos que faz com que só aumente o bolo fecal, aumente a quantidade, né, e volume, mas não traz o benefício da fibra, né? Então, os carboidratos refinados, onde a gente pode encontrar esses carboidratos refinados? Geralmente, tudo que a gente for ver industrializado, tudo que foi embalado, ou veio da indústria, ou veio de algum local que a gente comprou, e a gente precisou desembrulhar ou algo dessa natureza, é porque é um carboidrato já refinado que passou pela industrialização. Então, o pão é um carboidrato refinado, aquele bolo que a gente
compra, a gente faz. Então, aquele trigo, aquela massa pronta, são carboidratos refinados. Então, todos esses carboidratos refinados, ele faz com que aumente o bolo fecal, mas não faz com que aumente o fluxo, o trânsito intestinal. Então, faz a gente só inchar, né? Só fica às vezes a pessoa querendo empachamento. A gente chama de que são alimentos mais inflamatórios, porque aumenta, ele se transforma em açúcar muito rápido. Então, vai transformar em glicose muito rápido. No que transforma em glicose muito rápido, o corpo vai ter que liberar uma quantidade de insulina rápida também para poder quebrar, né, a quantidade de glicose e poder absorver. E às vezes é tanta carga de açúcar que aí o corpo não consegue absorver. E aí ele faz o quê? Estoca e vai inflamando as células, vai trazendo mais gordura, transformando mais em células gordurosas, em tecidos gordurosos. Então a gente vai aumentando, vai inflamando dentro da gente. Então, às vezes a pessoa pode até ser aquela pessoa magra e ser aquele falso magro, que a gente chama de falso magro, aquela pessoa que é magra, mas tem um acúmulo de gordura já em alguns locais, em alguns pontos, né, como a cintura, às vezes no quadril, dependendo do homem e mulher. Mulher, ela faz mais na parte inferior, ela acumula mais gordura na parte inferior, e os homens, a gordura é mais na parte superior, né, que a gente chama de andrógeno e genoide. Então, a mulher demora mais, tem mais dificuldade para poder eliminar essas gorduras que ficam mais na parte inferior do que os homens. O homem, às vezes, quando foca de entrar na academia, de secar, rapidinho ele consegue secar, né? Fica lá, começa a ter a hipertrofia, fica com os músculos, né, todo bonitão, saradão, e a gente tem que ralar, correr para cima e para baixo, porque a gente tem a quantidade de gordura muito maior do que os homens. Okay? Então, para dar uma resumida, no que seria carboidrato ruim, no sentido... aliás, não. Acho que tem uma pergunta agora que eu acabei me confundindo. A gente estava perguntando alimentos que prendem e que soltam. Faz um resumo de alimentos que ajudam o intestino preguiçoso. Só um resumo. Há alimentos que vai ajudar. Fibras. Então, onde é que eu posso encontrar a fibra? Né? Frutas, verduras. Então, as frutas de maneira geral, ele vai ter fibra, tá? Tem 2 tipos de fibra, mas se você consumir as frutas de forma geral, você vai conseguir ajudar nesse intestino. Por exemplo, o mamão, ele é riquíssimo, né? Ameixa, a laranja com bagaço, ele é excelente. Pera, pode ser melão, melancia, que além da fibra vai ter uma quantidade de água bem legal, então ajuda a dar essa hidratada. Então, além dessas frutas, pode ser verduras também. Então, se eu boto lá uma saladinha todos os dias, ao longo do meu dia, salada no almoço, boto uma salada à noite, então boto uma aveiazinha na fruta, aveia, linhaça, chia, são riquíssimos em fibra, vai ajudar o meu intestino a estar soltando cada vez mais essas fezes, e o meu intestino vai ficando cada vez mais regular, por causa da presença da fibra, junto com a presença da água. Eu tenho que sempre lembrar, fibra precisa de água. Se eu só botar fibra sem a água, vai ser o efeito contrário, vai causar mais prisão de ventre, mais dificuldade, porque a fibra ela tem essa capacidade de criar essa geleia, né? Então ela precisa da água para geleificar. Então, se você não ingere água, ela vai absorver a água do seu intestino. Então, o que a gente quer é que o intestino esteja hidratado, né? Para que ele possa, né, fluir, liberar, né, aquela mucosa toda que quando a gente defeca, expele as fezes, e a gente vê que tem uma gosminha, né? Essa gosminha, esse muco, né? Aquele catarrinho que a gente chama, né? É excelente. Quer dizer que o seu intestino está hidratado, está indo bem. Se tá aquelas fezes secas, né? Que você sai com dificuldade, precisa fazer força. Então, você tem que começar a mudar um pouco sua rotina, seu hábito alimentar, para que possa cuidar melhor do seu intestino e você possa ir ao banheiro sem nenhuma dificuldade. Tá diariamente lá, pega o seu jornal, então consegue ir no banheiro, mas sem nenhuma dificuldade, tá? Os alimentos que vão prender basicamente os carboidratos mais refinados, né? Pão prende bastante, pão, bolo, arroz simples, arroz, macarrão, que são essas massas, vai ajudar a prender. Então, se a pessoa está com, por exemplo, tô com diarreia, tô com processo de diarreia e tudo mais, a gente já indica esses alimentos que são mais ricos em carboidratos simples para poder diminuir, aumentar somente o volume do bolo fecal e dar aquela segurada, né? Se a pessoa está com crise de diarreia, tá? Ok? Então, são essas 2 dicas, né? Eu acho que deu uma clareada aí para as pessoas que têm dúvida com relação aos alimentos que
ajudam ou atrapalham, né? Inclusive, a gente respondeu a dúvida também, é porque não tem o nome da pessoa em si, mas perguntou também a mesma questão sobre problemas com empachamento e gases. E aí, o ideal são alimentos ricos em fibra, mais água, senão, se você não bebe água, o efeito é rebote. Você tá com problema de prisão de ventre, comeu fibra achando que tá arrasando e não bebeu água, não tá fazendo nada. Esse é o segredo da coisa. Você tá com problema, você tem que pegar uma garrafinha. E outra coisa, uma dica importante também, é que não adianta você tomar um copão de água de uma vez e depois deixar de tomar água e depois só tomar um outro copão depois de quando tiver sede novamente. Você tem que ir se hidratando aos poucos para aí a gente ter essa absorção gradativa desse líquido no organismo. Isso é um detalhe. Tá passando no avião, mas só um detalhe para quem tem muitas gases, às vezes tem alguns alimentos que eles aumentam a questão das gases também, né? Porque, como eu falei, como o nosso intestino é cheio de bactérias, e o alimento preferido da bactéria são as fibras. Porque o nosso corpo ele não vai digerir fibra, mas o intestino pega essa fibra que chega no intestino intacto, as bactérias elas se alimentam dessa fibra. Então, as bactérias boas que fazem parte do nosso intestino, elas precisam dessa fibra. Por quê? Ela vai tanto ajudar a absorver as vitaminas, quanto ela produz uma vitamina, que é a vitamina K2. Ela é excelente para o nosso bem-estar, para a produção de melatonina, de outros hormônios de bem-estar. Então, esse K2, somente no intestino, ela é produzido. Então, se a gente não consome fibra para nossas bactérias boas, nosso time bom que está lá no nosso intestino, vai aumentar a quantidade de bactéria ruim, em vez de aumentar a quantidade de bactéria boa, tá? Então, mas tem alimentos que eles causam naturalmente mais gasto, repolho, feijão, né? Algumas leguminosas. O que a gente tem que fazer para a gente reduzir? Esses alimentos têm uma coisa chamada fitatos, né? Que eles são antinutrientes. Eles são, digamos assim, eles são tóxicos para o nosso organismo. E aí, quando chega lá no intestino, não dá match, né? Não casa. As bactérias dizem, tu come as tuas toxinas e quer que eu resolva a bronca, né? Quando chega esses fitatos, ela diz, para mim chega o limite do nosso relacionamento e vai começar a produção desses gases, né? Então, geralmente, o que a nossa mãe sempre falava, indicava, bota o feijão de molho, né? Não somente para acelerar o cozimento. Oi? Vai cair a live. Vai cair a live em 20 segundos. A gente vai encerrar, mas vai abrir de novo, tá? Calminha que a gente volta, calma. E a gente vai responder a questão da chia também. Só um minuto.